Mas eu vou fazer divisão na gravação das aulas para depois quem for assistir dá para chegar direto da estática do corpo extenso para frente. Então vamos continuar. Essa introduçãozinha, porque tem 10 minutinhos aí só, né? Até dar o final da nossa primeira aula. Na estática do corpo extenso. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Corpo extenso também depende do referencial, igual o ponto material, referencial, tá? E ele tem dimensão. E aqui tem duas separações que podem ocorrer em exercícios. Porque no mundo real tudo tem massa. Tudo não. Tem coisa que não tem massa. A luz não tem massa, mas todos os objetos têm massa. Só que você pode estudar objetos com ou sem massa. Você pode simplificar uma barra, um tijolo para alguma coisa sem massa. Essa simplificação pode acontecer. Ou a massa é tão pequena que você pode desprezar. Então, no corpo extenso, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é do centro de massa. E aí é o seguinte, quando a gente fala de ensino médio, 99,99999% dos objetos de estudo são homogêneos, tá? O que significa isso? Eles são iguais em todos os pontos. Se você tem uma daquelas réguas, aqui minha régua é toda nhenhenhé, tem calculadorinha, essas porcarias essa régua, que não serve pra nada. Se eu pegar essa régua e segurar bem no meio, ela tomba. Ela dá uma tombadinha. Tá? Não é o ideal. Por quê? Porque esse corpo aqui não é homogêneo. Esse lado aqui é um pouco mais pesado, por isso que ele tomba, né? Tem mais massa. Porque onde fica a parte do circuito, da calculadora, aqui é só plástico. Se você pegar uma daquelas réguas mais humildonas, aquela régua clássica, e você segurar bem na meiuca, a régua fica equilibradinha. Tá? Então, quando você tem um corpo homogêneo, o centro de massa desse corpo ficará no centro geométrico dele. Então, se você tem... Vou colocar aqui, ó. Opa, que eu estou segurando a caneta errada. Para corpos homogêneos e simétricos. Aqui. Então, se eu tenho um corpo quadrado, se eu tenho um triângulo, vamos fazer de conta que tem todos os lados iguais aqui, porque, né? E se eu tenho uma barra, tá? Exatamente no centro desse corpo, você traça aqui uma diagonal, você traça aqui outra diagonal. Aqui nesse ponto você tem o centro de massa. O que significa o centro de massa? É onde você pode considerar que toda a massa está, que o efeito será o mesmo. Para um corpo esférico, por exemplo, a Terra, gente, eles falam assim, a Terra é geóide. Tá? Lógico que a Terra ela é uma esfera, né? Mas falar que a Terra é geóide, para mim, não faz muito sentido, porque geóide é formato da Terra. Se falar que a Terra tem formato da Terra, não faz sentido nenhum. Você definir ela com ela mesma. Mas vamos aproximar para uma esfera, porque ela é basicamente uma esfera mesmo. A diferença do raio no Equador para o raio nos polos é minúscula. Então a gente pode aproximá-la para uma esfera perfeita com uma boa precisão. No caso dessa esfera, o centro da esfera, bem na meiuquinha dela aqui, você tem aqui, você tem aqui, e você tem aqui. Bem no meinho da esfera, você tem o centro de massa. Então, por exemplo, a gravidade, que no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro, até chegar em física moderna, a gente considera uma força de atração entre as massas, toda gravidade age como se a massa da Terra estivesse no seu centro. E é por isso que quando você está aqui em volta da Terra, passeandinho, feliz e contente, você é puxado para o centro da Terra. A gente fala que é para baixo porque você está na superfície ali vendo a força acontecendo, né? Mas você é puxado para o centro. E aí eu pergunto para vocês, e fica aí para vocês me responderem.
pelo menos tentar. O que aconteceria se eu conseguisse cavar um buraco? Esquece o aquecimento, morte por radiação, qualquer outra coisa. Se eu cavasse um buraco até o centro da Terra e fechasse esse buraco depois, né? E ficasse bem no centro, se eu conseguisse levar um objeto até o centro da Terra. Ela não haveria gravidade sobre ela, porque todas as forças se anulariam no centro. Exatamente, todas as gravidades iriam se cancelar. Por quê? A pessoa no centro aqui, ela seria atraída por essa porção de terra, né? Para direções diferentes. E considerando a Terra sendo simétrica, você não teria força gravitacional ali. Eu teria, né? Mas a resultante seria zero. Então o centro de massa é importante e não é à toa que quando vocês estão... A gente está dizendo caixinha na aula e bibibi para fazer não sei o quê. A gente sempre coloca a força no meio da caixinha. Tirando o atrito, a gente sempre tenta colocar as forças meio que no meio da caixinha. Porque se você pega um objeto extenso, eu não vou conseguir fazer isso aqui, gente. Na sala de aula dá para fazer, aqui em casa filmando não dá. Mas quem tem uma régua rígida, que não seja essas porcariadas igual tem aqui, aquela régua normal, faz o seguinte, bate na régua, solta a régua assim e bate bem no meio da régua. Você vê que a régua viaja assim, ó, pelo menos uma breve distância, ela viaja assim. Ela não gira, porque você bateu exatamente no centro de massa. Então você move a régua como um todo. Se você bate na parte de cima ou na parte de baixo, aí ela sai louca da vida girando para tudo quanto é lado. Tá? Então quando você faz a força no centro de massa, você está transladando o objeto. Quando você faz a força para os lados, tá? Você está empurrando, fazendo ele rotacionar. Quem já empurrou um sofá em casa também sabe. Se for bem na meiuca do sofá, empurrar o sofá para trás, ele vai bonitinho para trás. Se for de um lado, o sofá sobe de um lado, aí você tem que ir lá no outro, corrige do outro e nunca acerta. Tá? Porque você tem uma certa distância deste centro de massa. No caso da nossa barra, né, que é o mais comum, o centro de massa estará no meio. Então nós temos uma distância x para cá. E x para cá. Então, às vezes ele fala assim, uma barra de 20 metros, de 20 kg, a força-peso, equivalente a 20 kg, estará agindo no meio da barra, porque ela é homogênea. Para corpos não homogêneos, onde você tem maior concentração de massa, você tende a ter mais... o centro de massa mais deslocado para aquele lado. Então, por exemplo, aqui, imaginem um formato desse aqui, deixa eu ver que cor que é esse aqui, tá certo. Imagina uma coxinha deitada aqui. Tá. Então, claro que tem um jeito de calcular, da coxinha não, né? Mas o centro de massa da coxinha estaria mais ou menos por aqui. Ele está mais próximo da bundinha em vez da ponta. Dá uma exagerada um pouco, colocar mais para baixo. Tá? Centro de massa mais para cá. Porque tem mais massa nessa região aqui do que na pontinha, perdão, da coxinha, tá? Então, quando alguém fala assim, nossa, o centro de massa do centro gravitacional, também eles usam esse termo, do corpo humano é próximo do umbigo, é porque próximo ao umbigo, da região do umbigo, a gente tem a mesma quantidade de massa para cima e de massa para baixo, massa para a esquerda e massa para a direita. Lembrando que o nosso corpo não é simétrico em nenhum dos eixos. Por fora ele pode até ser, mas por dentro ele não é. Tá? A gente tem um pulmão esquerdo um pouquinho menor, porque o coração fica no centro do peito, só que o lado esquerdo do coração é mais forte, que é a parte que bombeia sangue para o corpo. Então, como a musculatura aumenta, ele ocupa um espaço que era do pulmão, mas o eixo do coração é basicamente no meio do peito. Você não vê ninguém fazendo massagem cardíaca do lado esquerdo, os caras fazem no meio, né? E posição de intestino, de fígado, essas coisas vão mudar dentro do seu corpo. Então a gente só é simétrico, mais ou menos ainda, por fora. Por dentro a gente não é nem um pouco. Né? Quando a mulher está grávida, por exemplo, ela aumenta a massa dela para frente, né? A massa dela aumenta, porque tem um bebê ali, né? Tá desenvolvendo 1 ou 2 ou 3, sei lá. E aí, para compensar esse aumento de massa para frente, ela começa a andar com as costas
para trás. Então, aquela posição clássica de grávida com a mão na cintura, empinando a barriga para cima, é o jeito dela se equilibrar, senão ela tomba para frente. Tá? Então, tudo tem a ver com esse centro de massa, que é onde vai agir a força-peso, onde a gente pode considerar que a força-peso está agindo, porque a gente terá o mesmo efeito. Beleza? Então, galera, continuamos daqui a pouquinho. A gente vai para as alavancas, para calcular o torque, momento de força, aquela alegria, aquela felicidade, só soltando rojão, tá? E aí eu pretendo fechar esse arco de conteúdo já hoje mesmo à tarde, para a semana que vem a gente tocar para frente com o que quer que seja. Beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Os que não tiverem, nos vemos daqui a pouquinho, no horário que até hoje eu não decorei, então já até desisti de decorar. Até a nossa próxima aula aí. Fechou? Então, até mais, galera. Tchau, 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 tchau. Falou, pronto. Falou, jovem.